Olá, eu sou Ailton de Oliveira. Eu e minha esposa Júlia, nós somos pastores de jovens casados, lá na Igreja Presbiteriana do Pichincha, sob a direção do reverendo Fábio Castro, que é o pastor da igreja. Hoje nós vamos meditar no texto que está em Atos capítulo 4, versos de 1 a 21. Lá diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens quase 5.000. Na semana passada, começamos a falar sobre o homem coxo, no capítulo 3. Esse homem estava no porta do templo e aborda Pedro e João. Pedro responde para ele: Não tenho prata nem ouro, mas isso que tenho te dou. Anda. Então, ergueram o homem e ele começa a andar bem, perfeitamente, e ele entra no templo junto com Pedro e João e glorificando a Deus. O povo começa a se aglomerar em volta desse homem. Pedro então aproveita essa oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo, começa a falar para eles que aquele homem havia sido curado pelo poder de Deus e não pelo poder humano. Começa a dizer para eles também que esse mesmo poder que curou o homem estava em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que foi crucificado pelo povo, escolheram a Barrabás e não a Jesus, por isso ele foi crucificado, mas que Jesus havia sido ressuscitado pelo poder de Deus, o mesmo poder, e esse mesmo poder estava agora agindo através deles. E Pedro também acrescenta que eles deveriam se arrepender de seus pecados e para serem perdoados por Jesus, o Messias prometido. Então, o capítulo 4 é um desdobramento do capítulo 3. E aí nós vamos analisar hoje o que acontece. E você acha que essa história acabou nisso? O homem foi curado e tudo bem? Isso teve um problema. Aconteceu que Pedro e João foram mal interpretados pelas autoridades judaicas da cidade. Você já foi mal interpretado por alguém tentando fazer o bem, mas foi mal interpretado? Ou você já interpretou mal alguém que estava tentando te ajudar? Pois bem, isso aconteceu com eles. No capítulo 4, verso 1, lá diz assim: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram sacerdote, o capitão do templo e os saduceus. Mas qual era o problema? O problema que mais agredia aqueles homens é porque Pedro estava falando sobre a ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo havia ressuscitado. Você sabe quem eram os saduceus? Os saduceus eram um partido político conservador. Eles eram aristocratas. Eles eram a cúpula dos judeus mais cultos e influentes. Eles acreditavam apenas na lei de Moisés. A religião verdadeira para os saduceus girava em torno do templo físico. Não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam na existência de anjos, nem de espíritos malignos, não acreditavam em vida após a morte. Os saduceus eram um partido político um pouco diferente dos fariseus. Os fariseus eram mais simples. Os fariseus eles consideravam a religião em torno do templo também, mas eles não tinham esse problema com a questão da ressurreição dos mortos. Isso não era um aspecto que os agredia diretamente mais. O grande problema dos fariseus é que eles acreditavam que seriam salvos, que estabeleceriam a aliança deles com Deus a partir dos seus próprios méritos. Eles conseguiriam ser salvos porque eles eram merecedores disso. Então, o que acontece depois? Os religiosos do templo prendem Pedro e João no cárcere, porque já era tarde e eles não poderiam julgar os homens àquela hora da noite. Mas no dia seguinte, muitos daquelas pessoas que estavam ali e ouviram o testemunho de fé de Pedro em sua explanação oportuna para falar de Jesus, creram nas suas palavras. E esse número chega a quase 5.000 pessoas. Se no capítulo 3 nós falamos de quase 3.000 que se converteram, agora 5.000 pessoas creram nas palavras de Pedro.
E Atos capítulo 4, versos 5 a 7, diz assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Atos capítulo 4, versos 5 e 7. No dia seguinte, acontece uma coisa muito boa. Pedro aproveita mais uma vez a oportunidade para testemunhar de Jesus, só que agora diante das autoridades judaicas. Então ele fala com muita intrepidez e com a autoridade do Espírito Santo, dizendo que o homem coxo havia sido curado e eles poderiam testemunhar isso, ver o homem que estava agora são e salvo. Pedro diz também que o homem havia sido curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o mesmo Jesus que eles haviam crucificado, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Pedro diz que Jesus é a pedra rejeitada pelos judeus, mas que Jesus se tornou a pedra angular. Você sabe o que é uma pedra angular? O que Pedro se refere quando ele diz pedra angular? A pedra angular era uma espécie de marcação na esquina de uma construção de prédio. Ela era uma referência, como uma régua, um esquadro, enfim. Ela era colocada ali e ela era usada como base para construir uma edificação. Ela fazia um ângulo reto entre duas paredes. Então, Pedro está querendo dizer que Jesus é a referência central da fé do povo de Deus. Pedro está querendo dizer que não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Os homens mais inteligentes e esclarecidos da época queriam prender Pedro e João, mas se sentiam sem argumentos, porque Pedro e João falavam com firmeza. Porque Pedro e João, porque eles viram que eles eram verdadeiros, que eles falavam com convicção, eles eram sinceros, eles vivenciavam aquilo que eles pregavam. Aqueles homens que estavam ali, eles viram que o homem coxo havia sido de fato curado. Sabe o que acontece quando os inimigos da fé cristã, eles se esgotam em seus argumentos? Eles tentam se livrar de você. Então foi isso que aconteceu. Aqueles homens, aquelas autoridades religiosas da época, eles mandaram Pedro e João saírem do Sinédrio, onde eles haviam se reunido ali para julgar os dois homens de Deus. Então, e depois que eles liberaram Pedro e João, eles ficaram discutindo entre si. Lá em Atos capítulo 4, versos 16 a 18, diz assim: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Atos capítulo 4, 16 a 18. Você acha que Pedro e João recuaram? Você recuaria diante de tal ameaça? Você recua quando é impedido de falar de Jesus? Quando todo mundo tenta te ridicularizar, dizendo que a igreja é imprestável? Para que serve a igreja? Para que serve a fé? Quando o mundo te rodeia e tenta massacrar suas convicções cristãs, você recua? Para onde você corre? Lá em Atos capítulo 4, 19, diz assim: Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Conclusão: tiveram de deixar Pedro e João em paz, porque viram que o povo estava do lado deles. Aqueles homens acreditaram que o povo havia crido naquelas palavras. Então, aproveite os momentos favoráveis para testemunhar de Jesus. Porque nessa hora, Deus moverá céu e terra, se for preciso, para cumprir seus propósitos eternos. Nunca deixe de testemunhar. Que Deus te abençoe. Amém.